Caríssimos fiéis, cristãos devotos, celebramos hoje o 17º domingo depois de Pentecostes. Um grupo de fariseus, e um deles, que era doutor da lei, perguntou a Jesus para o tentar. Eles sempre procuravam algum modo de pegar Jesus em contradição. Qual é o grande mandamento da lei? Dizem os padres da igreja que foi só um, porque se esse um acertasse, todos eles iam levar o mérito de terem vencido Jesus. E se ele errasse, só ele ficava por vergonha, né? Então, coloca um na frente assim, para ver se ele se dá mal sozinho. Se ele se der bem, a gente tudo comemora. Se ele se der mal, a culpa foi dele. A traição, né? Também se unem, diz Santo Agostinho, faz uma menção, como os maus se unem para fazer o mal. Porque eles não eram muito de acordo. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles não eram de acordo entre eles. Muito pelo contrário, brigavam. Mas, para fazer o mal, eles se uniram. A união do mal é interessante. Nosso Senhor vai falar em outra passagem do Evangelho, os filhos das trevas são mais espertos nos negócios do mundo do que os filhos da luz. Enquanto as pessoas, para as coisas passageiras, nem sempre as coisas ruins, mas, por exemplo, para as coisas materiais, para ganhar dinheiro, para ganhar um cargo, elas se unem, que é uma beleza, né? É um amor imenso. E às vezes, para fazer o bem, a gente não consegue se unir muito. Então, falta essa unidade de espírito, nos unirmos para construir uma obra boa, que seja aquela obra da Santa Igreja. Mas voltando ao assunto, Nosso Senhor, então, esse fariseu pergunta a Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Então ele pergunta sobre o maior. E Jesus dá uma resposta que não foi exatamente o que ele perguntou. Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. Então Jesus respondeu aqui o que ele tinha perguntado. Mas depois Jesus acrescenta uma outra resposta que ele não perguntou. O segundo é semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, todos os outros mandamentos, que são todos importantes, porque todos provêm de Deus. E talvez fosse essa a malícia dos fariseus quando fizeram a pergunta. Qualquer resposta que Jesus desse, eles poderiam dizer, mas e os outros? E aquele outro? Porque cada mandamento provém de Deus, então todos são grandes. Mas Jesus, ao dar essa resposta, ele coloca todos os mandamentos, todos os preceitos, inclusive aquelas leis que nós nem seguimos mais, as leis do Antigo Testamento. E só abrindo um parêntese aqui, às vezes eu recebo cada pergunta engraçada, e esses dias uma pessoa vai perguntar, ô padre, é pecado comer carne de porco? Meu filho, de onde é que você tirou isso? Não, porque lá no livro do Levítico, aí começou a citar, você é judeu? Não, então para de bobagem, né? Vamos comer bacon, que é uma delícia. Aí, porque se você for seguir as leis do Antigo Testamento, inclusive,
tem uma lei lá que diz que a roupa só pode ter um tipo de tecido, não pode misturar lã com linho, por exemplo. Imagina, se a gente fosse seguir isso, né? Complicado. Então, todas as leis do Antigo Testamento, as obrigações, elas caem com a nova lei, a nova aliança. Caem não significam que elas são apagadas, mas que elas encontram em Cristo a sua plenitude. Então, Jesus resume tudo no amor. O amor é a plenitude da lei. E quando ele cita que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ele acrescenta imediatamente que o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Porque, na verdade, não são dois mandamentos, mas é um só. É o mandamento do amor. Então, ninguém pode dizer, e vai dizer lá São João, na sua primeira carta, ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo, se odeia o próximo. Ninguém pode dizer que louva a Deus se despreza o irmão. Então, seria um mentiroso, vai dizer bem claramente. São João, os apóstolos não eram contaminados pelo politicamente correto. Graças a Deus. Você pode ler a Bíblia hoje seria impossível de ler na internet, porque fala claramente as coisas como são, sem enrolação, sem querer agradar ninguém, dizendo que certo é o certo, errado é o errado. Então, São João chama logo de mentiroso. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso, porque nele não está o amor de Deus. Então, todos os preceitos e todas as nossas obras, todas as nossas obrigações devem estar submissas a este mandamento. Então, por que eu rezo? Porque eu amo a Deus. Por que eu tenho que vir para a missa aos domingos? Porque eu amo a Deus. E assim por diante. Por que eu tenho que ser fiel ao esposo e à esposa? Porque eu amo a Deus. E cada mandamento, por que eu tenho que ser casto? Por amor a Deus. Então, o amor a Deus é o fundamento, é o princípio de tudo. E que não pode ser, repito, dissociado do amor ao próximo. Porém, esse amor ao próximo, ele provém do amor de Deus. Então, eu amo o próximo, e isso aqui é muito importante a gente entender, eu amo o próximo não com os meus afetos, porque se fosse assim, eu ia amar muita pouca gente. Quase ninguém, viu? Não são os meus afetos. Eu amo o próximo com o amor de Deus, é o amor da caridade. Ou seja, eu desejo o bem ao próximo. Então, mesmo o meu... Olha que bonito, eu posso amar o inimigo. Por quê? Porque mesmo o meu inimigo, que eu não gosto de estar perto dele, que ele me faz mal, que ele me ofende, ou que ele me ofendeu, mas eu desejo o bem dele. Isso é o amor. Então, amor não é sentir carinho. Sentir carinho, é claro que também é amor. Mas a caridade não é sentir carinho, porque eu não posso sentir carinho por todo mundo. Não é humano isso. O amor é desejar o bem ao próximo. Então, o meu inimigo me fez mal, e eu sinto a dor daquele mal que ele me fez, mas eu desejo a ele a conversão. Eu desejo que ele se converta, e não que ele morra debaixo de um caminhão. Aí eu sou um pagão, se eu desejar que ele sofra, desejar uma vingança, né? Não, desejo que ele se converta, desejo que ele mude de vida. Eu não desejo mal ao próximo. Então, aí eu manifesto que sou verdadeiramente cristão. Quando esse amor a Deus, ele transborda para o outro. Então, repito, não é o meu amor, porque o meu amor, ele é humano, ele é imperfeito, ele é limitado. E muitas vezes ele é associado ao afeto. Então, é claro, o esposo ama a esposa com afeto. Mas a fidelidade até o fim da vida é mais do que o afeto.
embora o afeto deva permanecer, mas permanece mais do que o afeto, é a fidelidade e o amor a Deus. Vou permanecer fiel por amor a Deus, com a caridade de Cristo. Então, onde é que eu recebo esse amor de Deus? Não é dentro dos meus pensamentos, mas é na fonte, que é o próprio Deus. Então, se eu quero amar a Deus, eu peço a Deus a graça de amá-lo. Olha que interessante, né? Jesus, Maria, eu vos amo, fazei que eu vos ame cada vez mais. Eu estou pedindo a Deus a graça de amá-lo. Então eu peço a Deus esta graça, em primeiro lugar, de amá-lo. Senhor, eu vos amo muito pouco, que eu vos ame cada vez mais. E eu peço também a Deus a graça de amar o próximo. Porque se for depender de mim, eu não vou conseguir. Talvez eu vá conseguir só aqueles que eu me identifico, que eu acho que são próximos no sentido humano mesmo, que eu me identifico. Mas eu vou tender a me afastar daqueles que eu não me identifico, ou daqueles que possam, de alguma forma, me ofender. Então eu peço a Deus esta graça. E só para concluir, o próximo é até mesmo aquele que está próximo fisicamente. O próximo é aquele que Deus providencia para estar comigo. E aí é que mora também a nossa santificação, porque existe uma dificuldade de amar todos os próximos. A gente gostaria de escolher, e a gente escolhe, não é errado a gente escolher os nossos amigos. Não é errado isso, claro que não. Mas muitas e muitas vezes no trabalho, na escola, e até na família, eu tenho que conviver com alguns próximos que eu gostaria de não, se eu pudesse, eu não convivia. Mas são exatamente esses que Deus também me manda amar para a minha própria santificação. Lembrando que até mesmo no grupo de Jesus existia um Judas, alguém que era um traidor, né? E não só foi um traidor naquele momento que ele deu o beijo da traição lá no Horto das Oliveiras. Ele sempre foi um traidor, disfarçado, fingido, né? Falso. Tanto é que os apóstolos depois perceberam que ele era ladrão, ele roubava o dinheiro do caixa, né? Mas era da convivência de Jesus. Jesus lavou os pés dele também na última ceia. Então, às vezes, existe a providência de Deus, e aqui nós devemos ter esse ato de fé, de aceitar aqueles que Deus coloca ao nosso lado, no nosso convívio, que Ele também nos chama a amar. E amar significa desejar o bem e fazer o bem, se for ao nosso alcance, se estiver ao nosso alcance. Então peçamos a fonte do amor, que é o próprio Deus, porque Deus é amor. Peçamos a Ele na oração, mas sobretudo na Eucaristia, na adoração ao Santíssimo, na comunhão, a graça de cumprir com este mandamento. Senhor, eu vos amo, fazei que eu vos ame cada vez mais. Senhor, dai-me a graça de amar o próximo como a mim mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.